estupro de uma menina de 10 anos que teve a gravidez interrompida no Espírito Santo trouxe à tona uma antiga discussão: a violência sexual na infância. De acordo com o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no ano passado, o país registrou recorde da violência sexual em 2018. Foram 66 mil vítimas, sendo mais de 50% eram meninas de até 13 anos. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga do CRAME, Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância, a Fabiana Belintani. Muito boa noite, seja bem-vinda ao Jornal da VTV. É claro que quando casos como esse acontecem, traz à tona, mas é assustador, né? Esse número de tantas meninas menores de 13 anos sofrerem violência. Sim. Esse é um dado que nós temos que prestar muita atenção no nosso país. As notificações, elas são entendidas como subnotificações, então existem muito mais casos que não são denunciados. Cabe a nós, sociedade, né, poder público, poder colaborar com essa questão e estar atento a todas essas questões de violências no nosso país. Agora, você disse até muitos casos nem são notificados. Muitas famílias têm vergonha de fazer o registro, porque muitos agressores também são pessoas conhecidas? Sim, essa é uma das questões mais emblemáticas para quem trabalha com violência sexual doméstica, porque a maioria dos autores de violência são pessoas próximas das crianças e dos adolescentes, são familiares, são pessoas que têm uma relação de afeto. E por isso a notificação fica tão difícil, porque também tem a questão do amor, do carinho envolvida com o jogo da violência. Então a tendência de você calar essa criança, de você silenciar essa história dentro da família é muito grande. Né? É um trabalho muito difícil de ser feito mesmo, tem que ter muita atenção para essas questões. E até porque muitas crianças têm vergonha de falar, né, para os familiares o que aconteceu, ou às vezes não têm noção, né, que aquilo é uma agressão. Sim, isso é bem comum também. Quanto mais adultos podem colaborar com o desenvolvimento de uma criança, explicando para ela sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre violência, mais chances essa criança terá de falar de algo que não está bom para ela, de contar um toque que não foi bom, né, de uma ação que ela recebeu, que ela não gostou, que ela não entendeu como positiva ou ficou meio solta, né, para ela. Então, o diálogo sobre sexualidade, sobre violência, sobre o corpo é muito importante numa família, porque às vezes a criança não conta porque ela não tem a exata percepção e a noção dessa violência, né? Além dos casos onde tem realmente, né? Que as crianças são ameaçadas, enfim, né, ou coagidas para não contar o que está acontecendo. E como começar a conversar com as crianças, né? E tem alguma forma de mostrar, de repente, áreas que não devem ser tocadas ou alguns sinais que elas possam também perceber e avisar para os pais? Sim, é muito importante falar sobre essas questões da sexualidade, principalmente no desenvolvimento de uma criança, né? A criança, a sexualidade, ela faz parte do ser humano desde o seu nascimento. E a criança, ela vai passando por fases no desenvolvimento dela, inclusive no desenvolvimento sexual. Então, em cada fase, é importante que se use, né, uma nomenclatura correta para conversar com a criança, mas desde cedo falar que algumas partes do nosso corpo são íntimas, né? Então a gente não mostra para as pessoas, nem todo mundo toca algumas partes do nosso corpo. Quando alguém toca, a gente conta para alguém de confiança se a gente gostou ou não daquele toque. Essas palavras, né, esse discurso, esse diálogo que você faz com uma criança, ajuda a criança a entender o próprio corpo, a própria sexualidade, a sua privacidade, e aí dialogar quando esse lugar é invadido, né, de alguma maneira. E para finalizar, como é que as famílias devem agir e devem denunciar uma situação de abuso como essa? É muito importante buscar ajuda. Nós não podemos nos calar nos casos de violência sexual de crianças e adolescentes. As notificações, elas podem ser feitas pelo Disque 100, que é anônimo, se a pessoa não quiser se identificar, ela pode ser feita no Conselho Tutelar do município. Todo município tem um Conselho Tutelar. Eles são preparados para aceitar essas notificações e procurar os tratamentos adequados, seja psico, sócio ou jurídico envolvido no caso. Mas a notificação é o primeiro passo
para proteção dessa criança e dessa família, dessa dinâmica de violência que às vezes está posta numa família. Então, muito obrigada e uma ótima noite para você, Fabiana. Muito obrigada, boa noite.